Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia no Senhor a conquistar a verdade. Imagine acordar um dia com memórias que não são suas, falando como se fosse uma outra pessoa. Será que isso seria um colapso psicológico? Ou seria o seu passado literalmente voltando para te assombrar? Hoje nós vamos mergulhar no livro A Dupla Personalidade de Edgar Armond, um livro que traz essa questão para o nosso entendimento. E a resposta que ele dá é bem mais profunda do que qualquer diagnóstico médico. E para a gente entender mais, vamos ao livro. Bem-vindos ao primeiro programa da série Edgar Armond em 20 minutos, produzida pela editora Aliança, para ajudar a conhecer e estudar o universo literário do criador da Escola de Aprendizes do Evangelho e inspirador da fundação da Aliança Espírita Evangélica. A história já começa com um alto nível de tensão. É uma jovem, a Rose Ramírez, filha única de uma família rica, que de repente começa a agir de uma forma bem esquisita, para dizer o mínimo. Em certos dias, ela fica muda, vive sonolenta, tem uns pesadelos horríveis, parece estar com a cabeça em outro lugar. A sua mãe, claro, fica preocupadíssima, leva ao médico da família, o Dr. Fernando, que estuda a situação e admite que o caso vai muito para o lado psiquiátrico, ou seja, ele já percebe que não é uma doença comum. Mas o gatilho para tudo isso acontecer é algo surpreendentemente mundano. É o pai dela, o Valentino, sendo um snob. Ele proibiu a Rose de andar com dois amigos muito queridos, amigos da faculdade, o Carlos e o Bendy, mas só porque eles são empregados de bancos. Segundo ele, a família só deveria se relacionar com empresários, diretores, líderes. E é esse preconceito social que vai abrir a porteira para o caos mental da Rose. E é aí que o livro nos surpreende. Porque quando se inicia esse relato em A Dupla Personalidade, o primeiro pensamento é, caso de psiquiatria, é um transtorno dissociativo, algo assim, né? Mas a proposta do autor é outra. A obra funciona menos como um romance tradicional e muito mais como um estudo de caso narrativo. A dupla personalidade aqui não é uma doença mental. É, na verdade, a manifestação de uma vida passada. A Rose não está com uma doença mental clássica, ela está revivendo traumas de quem ela foi antes. Uma mulher chamada Kátia, que viveu na Rússia durante as invasões napoleônicas do século XIX. Ou seja, esse drama com o pai na encarnação atual não é a causa, é um gatilho que desencadeia uma crise mais profunda. Também podemos dizer que foi um momento de estresse que fez uma antiga rachadura na alma dela se abrir. Então, o autor usa um conflito familiar, que parece até banal, né, para explorar uma ideia mais ampla e profunda. A ideia de que somos muito mais do que esta vida atual. E isso muda completamente a leitura da história, pois não é sobre um problema social ou familiar, mas sobre um problema espiritual que o problema social apenas revelou. Aquele preconceito do pai, essa hierarquia de chefes acima de subordinados, ela se torna menor, né, quando a gente compara com a jornada de um espírito através dos séculos. A obra usa o drama terreno para nos forçar a olhar para mais além e perceber que as regras que a sociedade cria aqui são muito frágeis, são muito passageiras. A verdadeira história da Rose não é ela contra o pai, é a Rose contra o próprio passado esquecido. Nós estudamos várias outras obras do autor,
para conseguir organizar esse quebra-cabeça aqui. Para acompanhar essa jornada da Rose, porque ela começa a falar durante o sono como se fosse essa Kátia, a gente precisa de algumas chaves de leitura, alguns conceitos que a obra assume que o leitor deve conhecer, pelo menos basicamente, como a ideia da reencarnação e a sua finalidade para a transformação pessoal. Essas manifestações estranhas foram acompanhadas pela empregada da família, a Nata, que coincidentemente entende russo e vai contando tudo para a própria Rose quando ela desperta. E ela fica apavorada, claro, né? Ela vai pedir ajuda para o amigo Bend para tentar entender o que está acontecendo. E aí que a gente entra nos conceitos espíritas. São três pilares que sustentam a história. O primeiro, nós adiantamos, né? É a ideia da reencarnação. A experiência da Rose é uma janela direta para uma vida passada. Kátia não é um espírito obsessor, ela é a própria Rose numa versão anterior. Nos momentos de crise, ela grita em russo: são os franceses que estão chegando! Porque ela está literalmente revivendo o pânico da invasão napoleônica. E isso nos leva direto para o segundo conceito, que é o perispírito. Pois bem, o perispírito não é apenas um corpo espiritual, ele é muito mais do que isso. Nós podemos pensar no perispírito não como um corpo, mas como um HD eterno na nuvem, né? Nós estamos usando aqui uma analogia com algo bem atual. Os nossos arquivos gravados na nuvem. Isso nada mais é do que uma forma prática de entender que os nossos dados ficam em servidores em algum lugar do mundo, da Terra, que nós não precisamos saber bem onde é. Então, assim, pense nas suas experiências pessoais como sendo um armazenamento pessoal e intransferível, gravado no perispírito. Cada experiência, cada emoção, cada trauma, cada alegria de cada vida, tudo fica guardado lá. E a crise da Rose, ela é essencialmente um arquivo corrompido de uma vida passada que começa a tocar automaticamente. É um loop de trauma que foi reativado pelo gatilho no presente, esse estresse com o pai. E essa analogia do HD é interessante, né? Porque ela deixa claro que a informação já estava lá, só estava adormecida. Mas essa situação vivida pela Rose levanta uma questão fundamental, especialmente para quem estuda mediunidade. Como se sabe que essa voz, a da Kátia, é o HD da própria Rose tocando, e não um espírito tentando se comunicar? Qual que é a diferença entre ela acessando o seu próprio passado e uma entidade externa se manifestando? Essa é a pergunta que nos leva ao terceiro conceito importante, que é a diferença entre animismo e mediunidade. O que acontece com a Rose é um fenômeno anímico. Ânima, do latim, significa alma, né? É uma manifestação da alma dela e das suas próprias memórias. Não é a comunicação de um espírito desencarnado através dela. E esse é um ponto que o autor, Edgar Armond, estuda a fundo numa outra obra dele, que é Mediunidade. Lá ele diz que o animismo não é bem um defeito do médium, é uma parte do processo. A alma do médium é como uma antena que pode captar sinais de fora e também reproduzir as suas próprias gravações antigas. Se o médium começa a receber informações, a primeira reação é pensar: um espírito está se comunicando aqui comigo. Mas esse caso da Rose nos lembra que pode haver algumas exceções a isso. Como é que você, médium, tem certeza que não está só acessando o HD da sua própria alma? E essa deve ser uma distinção tanto difícil e confusa para um médium iniciante fazer. E é um desafio importante. É por isso que o estudo é tão importante no desenvolvimento mediúnico. Um médium despreparado, um médium que não estuda, pode achar que tudo é comunicação externa e se tornar um mero repetidor das suas próprias angústias passadas, achando que está trabalhando bem lá no centro espírita, mas no fundo pode estar até atrapalhando, né? O caso da Rose é um exemplo extremo disso. É uma manifestação anímica, mas só que ela é tão forte que ela se sobrepõe à personalidade atual dela. Ela não está sendo obsediada, ela está sendo perturbada por si mesma. Isso é fascinante, né? Reforça a ideia de que o nosso passado não está morto,
Aliás, isso nem está no passado, né? Ele está sempre aqui, rodando em segundo plano. A obra propõe essa ideia poderosa e, ao mesmo tempo, um pouco preocupante. Será que a gente está para sempre preso aos erros de pessoas que nós nem lembramos de termos sido? Bom, a obra, bem como a própria doutrina espírita, nos indica que não é bem isso, nós não estamos presos, mas que nós podemos ser convidados a resolver determinados problemas muito íntimos, profundos e antigos. A mensagem central, que Armand também explora em outro livro, Enquanto é Tempo, é que as experiências amadurecem o espírito e que os sofrimentos o purificam. Então, a jornada da Rose não é um castigo, na verdade, é uma oportunidade de cura, de evolução. Isso nos conecta a um outro conceito-chave, que é a lei de ação e reação na justiça espiritual, também conhecida como o karma. A história diz que o drama social mesquinho nessa vida presente da Rose não é um aborrecimento aleatório, é o universo devolvendo a ela um eco de um trauma antigo para que ela possa se transformar. Não é uma punição. É como se fosse um tipo muito específico de terapia cósmica, né, usando as leis universais. Essa terapia parece até ter sido planejada, né? Porque vocês vão ver no livro, há um momento na história da Kátia, lá na Rússia, que é praticamente uma profecia, porque um caminhante misterioso encontra a Kátia no meio do seu sofrimento e diz que ela voltaria a viver num outro país, no Ocidente. E é uma alusão direta a essa reencarnação como Rose no Brasil. Isso reforça a noção de planejamento reencarnatório, onde cada vida é desenhada para nos dar as ferramentas e os desafios exatos que a gente precisa para aprender a evoluir e quitar os débitos que deixamos para trás. O relacionamento difícil que a Kátia teve lá atrás, né, com seu marido Boris, por exemplo, vai se refletir nos desafios de relacionamento que a Rose enfrenta nos dias atuais. Sem dúvida, essa história seria um prato cheio, né, do ponto de vista paranormal, filosófico, mas não é isso. Edgar Armand mostra aqui a conexão com a escola de aprendizes do Evangelho, que vai aparecer na história também. Porque a escola é focada em reforma moral, para que os alunos possam se tornar pessoas melhores hoje. Mas essa questão de reforma íntima, reforma moral, pode parecer aqui que nós estamos fazendo um certo forçamento, né? Mas como é que uma história sobre uma reencarnação passada na Rússia, ela se conecta com alguém que tentando ser, por exemplo, menos impaciente no trânsito aqui no momento atual? Bom, mas é essa conexão é o propósito do autor. O objetivo final da escola de aprendiz e, afinal, o objetivo final do espiritismo como um todo é a evolução moral dos indivíduos. E a jornada da Rose é um estudo de um caso prático desse processo. Vamos ver. Ela começa perdida, num sofrimento profundo, né, sem entender nada, mas através da orientação do seu amigo Bendy, é ele que lhe apresenta o espiritismo, ela vai começar uma jornada de autoconhecimento. E tem um diálogo entre eles que é a chave de tudo lá no livro, né? Bendy diz para Rose que a base moral do espiritismo, é o evangelho de Jesus. E afirma que somente o evangelho modifica o homem. Então, nesse caso, a história da Kátia não é só uma curiosidade espiritual, é um diagnóstico, não é? O evangelho seria o tratamento desse problema, né? Para um aluno da escola de aprendizes, a história da Rose funciona assim. O fenômeno da dupla personalidade é a revelação do porquê do sofrimento dela, que mostra que a angústia não surgiu do nada, ela tem uma raiz profunda. O estudo do evangelho que o seu amigo Bendy propôs é como superar isso. A lição não é só entender o fenômeno, é usar esse entendimento para autossuperação. É sobre olhar para o seu próprio eu de séculos atrás e decidir conscientemente não cometer os mesmos erros hoje. Isso é reforma íntima na prática. É essa mesma lógica que deve se aplicar de uma forma ainda mais intensa para os médiuns. As experiências da Rose, os pesadelos, o sonambulismo, a sensação de estar ausente, são exatamente como os relatos de uma mediunidade descontrolada.
E aquela obra que nós citamos, Mediunidade, do Armon, é basicamente um manual sobre isso. Ele explica que várias perturbações que são tratadas como psiquiátricas, na verdade são o desabrochar de uma faculdade da alma que clama por educação, por estudo. E o livro Dupla Personalidade é uma dramatização desse caso. O Dr. Fernando, médico da ciência, ele vai ficar de mãos atadas, ele não tem respostas. Já o amigo Bend, com o conhecimento espiritual, é ele quem consegue guiar a Rose para o entendimento. Isso é um alerta importante para a comunidade de voluntários espíritas e para os médiuns, e também para a sociedade, porque nós não podemos rotular uma doença, nós não podemos rotular como doença tudo aquilo que a gente não compreende completamente. Então, exige sempre uma análise mais aprofundada. Pode ser um caso médico, mas pode ser um caso espiritual. E isso alerta também para os médiuns que ainda não estudaram mediunidade. A sua sensibilidade não é uma maldição, é uma ferramenta. Mas toda ferramenta poderosa exige um manual, exige um treinamento, né? O livro serve como um chamado à responsabilidade do estudo. Então, depois de mergulhar nessa história, em todo o contexto que o autor construiu, que portas de conhecimento esse livro, A Dupla Personalidade, abre? Se alguém termina a leitura inspirado ou motivado, que temas deveria procurar para se aprofundar depois de ler o livro? Sugerimos aqui 3 grandes linhas de estudo que vão se abrir a partir dele. A primeira, que é a mais óbvia, é aprofundar-se nos mecanismos da reencarnação. Como é que exatamente essas memórias ressurgem? Como o perispírito funciona na prática como esse arquivo? Um curso básico de espiritismo oferecido por centros espíritas sérios é bem recomendado para aprofundar esse estudo. A segunda linha é o aprofundamento nos fenômenos anímicos. Nesse caso, o livro Mediunidade é a referência central. Ele é essencial para diferenciar as coisas e para qualquer médium sério poder aprender a se autodiagnosticar. Bom, e a terceira linha de estudo, que é uma característica muito forte da obra de Edgar Armon, é o que a gente pode chamar de história espiritual da humanidade. Porque isso vai muito além da história pessoal da Rose. O Armon tinha essa visão panorâmica. Em livros como Exilados da Capela, Almas Afins, ele conecta sagas individuais como a Rose e a Kátia, né? E em muitos outros personagens desses livros, né? Aos grandes ciclos evolutivos do nosso planeta. Entender esse quadro maior dá um sentido completamente novo para as nossas lutas pessoais. O seu karma individual vira uma pecinha, né, no imenso plano de evolução coletiva do planeta Terra. Então, para quem gostou da leitura e quer continuar explorando o universo do autor Edgar Armon, por onde começar? Qual seria o próximo passo? Bom, para quem gostou do estilo narrativa, as continuações naturais seriam os livros Almas Afins e Amor e Justiça, de Edgar Armon, que seguem nessa mesma linha. São espíritos que reencarnam juntos para resolver pendências antigas. Agora, se o interesse for mais nos fundamentos, na teoria do que está por trás disso, aí o caminho é outro, né? Então a gente pode seguir pelo livro Mediunidade, como nós já falamos aqui, e também no livro Falando ao Coração, que foca na base moral, no porquê das práticas espíritas. Bom, e finalmente, para quem ficou fascinado com essa visão panorâmica do Edgar Armon, o próximo passo seria encarar os livros mais cósmicos, vamos dizer assim, né? Como Exilados da Capela e A Hora do Apocalipse. Bom, para concluir, então, A Dupla Personalidade, que também é um livro que já foi publicado antigamente com o título de O Estranho Caso de Rose Ramírez, é muito mais do que um romance. É quase um roteiro para a gente se entender como seres imortais. A obra nos mostra que, nos nossos conflitos mais profundos, as nossas angústias, muitas vezes elas têm raízes que vão muito além desta vida. E que o conhecimento espiritual não é só uma teoria, é uma ferramenta prática para resolver esses conflitos.
E a mensagem final é que o autoconhecimento, quando guiado pela espiritualidade, é um verdadeiro caminho para a cura, para a evolução. A história da Rose e da Kátia, duas vidas entrelaçadas numa só existência, é um lembrete de grande impacto, né, de que a vida que nós estamos vivendo agora é só um capítulo de uma jornada muito, muito, muito mais longa, o que nos deixa com um pensamento final para refletir. O livro nos mostra o início da jornada da autodescoberta da Rose, quando ela começa a desvendar seu passado como Kátia. Então, e se você tivesse a chance de acessar uma única memória de uma vida passada, aquela justamente que explicasse o seu maior desafio de hoje, você gostaria de saber? E talvez mais importante do que isso, o que é que você faria com essa informação? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Caso você tenha se interessado, nós vamos deixar na descrição os links para a aquisição dos livros que nós citamos neste vídeo. Edgar Armon em 20 minutos é uma série produzida pela Editora Aliança para ajudar a conhecer e estudar o universo literário do criador da Escola de Aprendizes do Evangelho e inspirador da fundação da Aliança Espírita Evangélica. E nós nos despedimos lembrando que o lema da Aliança é confraternizar para melhor servir. Testemunhos verdadeiros